Fala, meu querido aluno, vamos para o nosso segundo bloco de aula, continuando aqui falando sobre a história de Brumadinho. Vem comigo aqui que tá legal demais. Tá fazendo os comentários? Tá fazendo aí as tuas anotações? Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, lá no direct, @prof_Tiago Araújo. Você tem acesso total à minha pessoa. Eu vou lá, não tem essa aqui no Vale não, tá? Os professores, a gente tem total acesso a vocês. Pode mandar dúvida para a gente aqui, pode mandar dúvida lá no meu Instagram, que eu vou estar tirando essa dúvida de vocês, tá bom? Tem essa não, vamos estudar junto. Então vamos lá, vamos pegar a nossa segunda parte. Quando ele fala aqui, ó, quando ele fala, o povoamento definitivo começou a ganhar força ao longo do século XVIII, tá? A gente pega ali o século XVIII, vai encontrar-se por volta ali de 1700, não é isso? Por volta ali de 1700. Então, ó, com o surgimento das fazendas de gado e plantação de subsistência. Esse período aqui de 1700 é um período que a gente chama de auge do ciclo do ouro. É o ciclo do ouro esse período. Não é isso? Esse ciclo do ouro, um período em Minas Gerais. Tá certo? Por quê? Porque a gente tem uma busca de metais preciosos que vai atrair uma enorme quantidade de quem? De bandeirantes, uma enorme quantidade de mineradores, não é? De colonos para a região central do estado. Então é esse cenário econômico, esse cenário que faz parte ali do processo também de migração, não é, que a região de Brumadinho ela começa a ser ocupada de forma permanente. Aí ele trata esse termo aqui, ó, as chamadas plantações de subsistência. Ah, professor, o que significa esse termo aí, né? A plantação de subsistência é um termo que é utilizado para a plantação de baixa, não chega a ser de baixa produção, mas uma plantação com uma tecnologia menor, uma tecnologia ali voltada ao consumo familiar, ao desenvolvimento das produções que eram levadas para as feiras livres locais, para o próprio consumo da família, tudo bem? Então ele coloca aqui, ó, voltadas para abastecer os grandes centros mineradores vizinhos. Agora entenda, tá? Esse é um ponto que traz a ideia de que nem toda a população era mineradora. Grande parte dela era também voltada à produção agrícola, né? A produção agrícola. Então, a gente tem aquele sustento, né, da população que trabalhava nas minas de ouro, nas cidades vizinhas. A gente tem ali exemplos como Vila Rica, Ouro Preto, Sabará. Então, essas próprias cidades elas vão surgindo a necessidade de produzir alimento. Então, a região de Brumadinho ela se destacou justamente por isso, por desenvolver uma forte atividade agropecuária e de lavoura familiar de subsistência de agricultores ali excedentes para alimentar alimentos, só dar essa informação para a gente continuar. Alimentar o que a gente chama de boom da mineração. O boom da mineração. Beleza? Aí ele coloca aqui, ó, vilarejos e arraiais, como de São José do Paraopeba, Piedade do Paraopeba, né, que guarda hoje uma das igrejas mais antigas de Minas Gerais. Aqui o nosso texto ele aponta uma ocupação que começou por quê? Por distritos, povoados antigos que nasceram antes mesmo da sede da atual Brumadinho. Então a gente pega ali, ó, por exemplo, a gente pega Piedade do Paraopeba, não é? Que é uma das comunidades mais antigas de Minas Gerais. Essa comunidade de Paraopeba, ela vai ser fundada quando? Ali no século XVIII, não é? Século XVIII, que aí ele traz aqui, ó, que guarda até hoje características históricas. E aí ele traz, ó, igrejas mais antigas de Minas Gerais, né, floresceram antes mesmo do próprio núcleo central da cidade. Então, durante gerações, a vida ali surgiu no ritmo calmo e pacato do campo, fortemente ligada à religiosidade da terra. Então, ele traz uma história, uma base fincada num ambiente que é um ambiente rural e também um ambiente marcado pela fé, não é assim? Então esses primeiros povos eles vão trazer um ritmo de religiosidade voltado ao quê? A fé católica, a fé católica, a religiosidade católica. Então isso traz a construção
de capelas, de celebrações, de festas religiosas, além de uma conexão profunda com o cultivo da terra. Não é verdade? Então vamos lá. Olha só, ele traz esse nosso segundo ponto aqui, essa nossa segunda característica, que tem muita informação boa aqui para a gente poder desenvolver e a gente tratar e a gente conversar sobre esses pontos. Então isso vai trazer uma base histórica muito forte para a gente desenvolver. Então, ó, a grande transformação que moldou a identidade urbana de Brumadinho aconteceu na chamada transição para o século XX. Ele traz esse ponto aqui, ele traz essa característica, que é o quê? A chegada dos trilhos de ferro, que a gente já falou. Não é? Porque se antes a região vivia num ritmo pacato e num ritmo rural, com essa chegada dos trilhos, isso traz uma ideia de que a cidade ela passou por uma evolução e essa evolução trouxe um sistema econômico migratório e de produção e de serviço cada vez mais intenso. Né? Então as ferrovias elas passaram a ser o quê? Passaram a ser um motor de progresso na época. Então tirou a localidade de um isolamento e conectou a cidade a diversas outras áreas de produção econômica. Então ele traz, ó, olha só, aí ele traz a inauguração do ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil em 1914. 1914. Arrancou, olha só, arrancou a localidade do isolamento. Tá? Arrancou a localidade do isolamento. Então, ó, a nova estação ferroviária tornou-se o coração pulsante da comunidade. Então, isso traz uma base muito interessante para a gente. Tá? O coração pulsante. Por quê? Porque onde o trem ele passava, a cidade era o quê? Onde o trem passava, a cidade crescia, a cidade se desenvolvia. Então, a estrada de ferro virou um ponto central da vida urbana. E foi ao redor dela que o comércio começou a se desenvolver de forma acelerada, deslocando a importância econômica dos antigos distritos rurais, onde havia transformação do que era rural para um núcleo urbano, porque a partir do momento em que você tem uma área rural que tem uma grande amplitude populacional, aquela área ela começa a se tornar uma região extremamente urbanizada. E aí ele traz, ó, a nova estação, tal, ao redor dela o comércio ferveu, hotéis, armazéns foram erguidos, o antigo arraial finalmente ganhou ares de cidade. Ganhou ares de cidade. Então isso fez com que viesse a haver aquele boom comercial, o escoamento de grandes riquezas. Então, ó, o trem não apenas transportava produtos agrícolas locais, ó, e o forte café da região, né? Mas também começou a escoar as primeiras riquezas minerais extraídas de suas montanhas. Eita, professor, através de suas montanhas, vamos colocar aqui montanha, entre aspas, né? Porque era um processo que era ligado ao período, era uma base em grande escala, né? Uma base de produção. O futuro do município se dava através dessa produção e desse escoamento de desenvolvimento. Então, ó, devido ao seu crescimento, o território que antes pertencia ao município de Bonfim e depois ao de Nova Lima, na condição de distrito, passou a exigir sua autonomia, tá? Passou a exigir sua autonomia. Então, se a gente pega historicamente falando, Brumadinho não era uma cidade independente, tá? Era um distrito que prestava ali, né, contas ao município de Bonfim. Agora, com o crescimento, a identidade, né, ela passou pelo movimento de emancipação. E ela traz o forte sentimento de identidade local e robustez econômica de vila, culminaram na sua emancipação política. E a gente já falou sobre isso. Ó. 17 de dezembro de 1938, Brumadinho foi elevado oficialmente à categoria de município. A categoria de município, consolidando uma trajetória que começou um rastro dos bandeirantes e o silêncio das brumas e se transformou numa cidade de importância singular para o estado de Minas Gerais. E aí nós temos algumas datas que são demasiadamente importantes aqui para a gente poder entender, para nós fecharmos aqui a nossa aula, essa nossa segunda parte, esse nosso segundo bloco,
que é exatamente esses 3 períodos. Eu coloquei e eu dividi esses períodos aqui para a gente não errar, tá? Foram os períodos de base histórica do território de Brumadinho, que foram caracterizados em 3 grandes períodos. Nós temos o primeiro período, que é o período colonial e as suas origens. O segundo período, e foi o segundo, né, o grande impulso relacionado ao desenvolvimento, foi a era ferroviária e a urbanização. E o terceiro ponto foi a emancipação política. Se eu fosse dividir a história do território de Brumadinho, que claro, uma história que não é pequena, né? Nós temos vários processos que, se a gente for trazer em detalhes aqui, a gente consegue desenvolver aí conteúdo para 10 aulas, não é? Mas nós estamos indo diretamente naquilo o que realmente importa, né, no nosso desenvolvimento. Então, o que é que nós podemos entender? Que nós temos 3 períodos. O primeiro deles está relacionado exatamente aqui ao período colonial, não é? Está relacionado diretamente ao período colonial, não é? E suas origens. A gente tem essa data aqui, 1713. Essa data de 1713, ela vai ser de extrema importância, né? Porque a gente vai conseguir desenvolver a fundação da igreja de Nossa Senhora da Piedade do Paraupeba. Esse é um ponto interessante. É um dos marcos mais antigos da região. Vai evidenciar o início do povoamento fixo do território por causa da atividade mineradora e agrícola. Lembre bem que estamos falando aqui relacionado à questão do próprio ouro, beleza? No período colonial. Foi isso que fez o território se vincular como base urbana, não é? Como base urbana, que foi um processo de transição, tá? Base urbana, não, claro que a urbanização ela não vai se formar majoritariamente nesse período, mas ela vai ser o início do processo de formação. E logo depois nós temos a era ferroviária. Nessa época, né, o Brasil estava passando por um grande processo de transformação. A era industrial no Brasil estava em grande evidência, principalmente depois da crise de 29, que ocorrera lá nos Estados Unidos, e o Brasil precisou rodar a chave da sua economia, e a industrialização ela passou a fazer parte. E uma das características principais dessa industrialização foi a construção da Estrada de Ferro Central-Brasil, que por onde essa estação ferroviária ela passou, ela gerou desenvolvimento. Então, qual foi a grande característica? Foi o nascimento do núcleo urbano central da cidade. Então, qual foi o grande processo? Foi a integração da região ao restante do território. Então, o que é que isso ocasionou? A aceleração do comércio e a extração mineral, tá? Que era intenso e importante naquele período. Lembre que o território da região sudeste foi um território altamente estratégico nessa época. Nós tínhamos São Paulo, o grande centro industrial, Minas Gerais, o grande centro minerador, o Espírito Santo, uma área de forte atividade agropecuarista, Rio de Janeiro, enquanto base vinculada ao desenvolvimento, né, capital do território, logo depois, que teve uma amplitude de desenvolvimento importante, né? Professor, quando foi que o Rio de Janeiro se tornou capital do território brasileiro? Vale ressaltar esse ponto, né, para gente desenvolver. Ó, a gente tem aqui uma época de 1914, certo? O Rio de Janeiro se tornou capital no dia 28 de janeiro de 1763. Então, essa época, né, logo depois, a gente tem uma área de formação que vai ter um acúmulo econômico muito forte. E aí, logo depois, nós temos, não sei porque eu coloquei essa informação aqui, mas vale a pena para dar respaldo ao que eu falei sobre a integração da região sudeste, né? Aí a emancipação política em 1834, né, pelo governador Benedito Valadares, que vai assinar o decreto, e a partir daí gera uma emancipação, se desmembrando e a partir daí se tornando uma região independente. Fechado, pessoal? Tudo certo? E aí? Tudo bem, né? Agora que a gente desenvolveu muito bem o nosso conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estarei à tua disposição, tá? No @prof_Tiago Araújo. Vai lá, segue o professor, que eu estarei aqui
para te atender. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.